Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora. Salve, salve, galera! Bruno Protásio por aqui. Então, vamos começar hoje de uma maneira diferente. Eu interpreto, tu interpretas, ele interpreta, nós interpretamos, vós interpretais, eles interpretam. E aí, rapaziada, Eduardo Vieira, e eu digo a vocês que o VAR é um mal necessário. Mas se é mal, então a gente não precisa, não. Olá, Hugo Leão aqui, e o VAR não vai acabar com o futebol, mas é possível que a juizada consiga. E aí, galera, Henrique Pereira aqui, eu quero dizer para o árbitro que ele vá tomar banho. Com isso, estamos começando mais um intervalo de jogo. Bom, galera, hoje o nosso assunto ficou muito claro, é VAR, arbitragem de vídeo, arbitragem geral, ficou também nítido que a gente tem posicionamentos quanto a isso, mas a gente quer aproveitar a polêmica que aconteceu no Campeonato Brasileiro para conversar sobre a funcionalidade e o andamento, já que não é algo mais novo, não tem mais nada de novo no VAR, e a gente ainda assim conversa muito sobre polêmicas relacionadas à arbitragem. Antes de mais nada, eu queria saber, alguém aqui está participando hoje, Bicho Paulo, Dudu, Henrique, é contra o VAR? Não. Eu posso levantar só metade da mão aqui, assim? Tá, você então fica dividido. Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Aquela velha história que não diz nada. Eu não gosto da metodologia atual. Não, mas assim, concordo com as pessoas que acha que tem que ter. Então, claro que tem. Eu pensei que seja... Vamos fazer, então, logo essa pergunta, assim? Você quer fazer logo o placado? Para deixar claro. Então, quem é a favor no fim das contas, eu sou contra. Com um aperto no coração, mas eu sou contra. Meu Deus. Cara, é a favor Justifique sua resposta, Dudu, só para a gente começar assim. Vocês têm umas 3 horas aí para a gente conversar? Tá? Podemos? Porra. Não, resumindo a situação, por tudo que acontece, eu acho que está robotizando demais o futebol, está deixando muito... Essa é a palavra, não consigo ter outro termo, robotizado. Você parar, ir lá e observar milímetro, não porque o bico da chuteira do cara está um pouquinho à frente, não porque a mão não conta, o que conta é o pé. E isso tudo, né, você parando o jogo que às vezes está num pau ali dinâmico. E, enfim, eu acho que isso atrapalha demais o andamento do jogo. E, como eu falei no começo, é um mal necessário, porque ele pode realmente, eu concordo que ele pode ajudar, enfim, acabar com as injustiças, ou pelo menos diminuir as injustiças do futebol em lances que realmente podem ser muito polêmicos ou erros grotescos. Mas entre essa questão da justiça e robotizar o futebol, e a questão do futebol, né, entre aspas, puro, como ele é, com os erros, porque todo mundo é humano, todo mundo é passível de erro, mas o futebol dinâmico e real, como a gente conheceu, como a gente se apaixonou, eu prefiro o futebol real e dinâmico com erros que acontecem do que esse futebol robotizado. Eu confesso que, pelo menos nesse período de 2, 3 anos que a gente tem tido VAR, no fim das contas, eu não tenho gostado muito do que ele tem proporcionado para a turma. Mas, como eu falei, eu sei que é necessário, eu sei que é legal a questão da justiça, pode corrigir. Mas aí, nesse caso, você mudou de opinião. Você não gostou da funcionalidade, é por isso que é contra ou sempre foi contra? Não é que eu mudei de opinião. É difícil a gente ter uma conclusão fechada, né, nisso. É porque realmente eu acho que a tecnologia realmente vem para ajudar tudo o futebol. A gente vê em outro, aquela velha comparação. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que eu acho que vocês ouviram aí o Plim Plim. Na verdade, eu acho que o Dudu ele tem a impressão, que eu acredito que muitos outros brasileiros tenham acerca do VAR, é que o futebol brasileiro esculhambou o VAR. O futebol brasileiro deixou a gente descrente na ferramenta. Só para complementar o que você vai falar, Henrique, tem essas duas discussões, né? Tem o VAR no mundo e o VAR no Brasil. O Brasil, como é esse país maravilhoso, fantástico, que a gente ama, tem que ter a sua
teoria especial para isso. É assim. a dose de avacalhação, porque, sinceramente, você lembra da Copa do Mundo, o VAR foi usado perfeitamente. Você assiste a um jogo de Premier League, o VAR é usado perfeitamente, rápido, tem um entendimento. Aqui, os caras gastam 4 ou 5 minutos para ver se o cara estava impedido ou não, se o cara participou ou não. Porra, é difícil. E velho. essa é a principal você... discussão do momento. Mas, de qualquer forma, até essas ligas mais organizadas, a Premier League, que é o melhor exemplo de todas aí, que tem conseguido definir rápido, tem tido poucas polêmicas com o VAR, eu não me sinto bem, sabe? Eu não consigo achar muito natural. Eu sei que é uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura envolve... Mas depois, se seu time perde com um gol roubado... No aquela história. Aquela história. Exatamente. O clubismo fala mais alto sempre, né? O torcedor, ele critica o VAR, até que o VAR ajude o time. Mas essa é outra discussão também. Eu acho que essa impressão que o Dudu tem de que o VAR robotizou e tirou a dinâmica do futebol, eu acho que ela é meio que unânime, assim, para quem acompanha o futebol como a gente acompanha. Só que a possibilidade do benefício que o VAR traz é muito grande. Por que eu falo possibilidade? Porque aqui no Brasil essa possibilidade não se resulta em realidade. Não existe o benefício. O benefício do VAR aqui no Brasil não é igual ao benefício do VAR na Europa. Então, essa robotização do futebol ela é muito mais acentuada aqui no Brasil do que lá fora, justamente por conta disso que o Henrique falou, da demora que é para se analisar um lance aqui. Não dá para entender qual é a demora na interpretação de um lance que deveria durar, sei lá, 10, 15 segundos. E, assim, é bom pontuar que existem bons usos do VAR, como hoje a gente teve Grêmio e Sport. O gol do Sport foi validado em, sei lá, 10, 15 segundos. Foi o tempo de colocar a bola no meio campo para recomeçar o jogo. Tanto que nessa semana, nos 2 jogos do Santos, né, Santos e Flamengo no domingo, não foi? Foi isso ou não? Tô falando besteira. Isso. Cada lance demorou, sei lá, 5, 4, 3 minutos. E aí, tudo isso que o Dudu falou vem à tona. O futebol fica lento, o futebol fica parado, perde ritmo, os jogadores esfriam e tudo mais. Só para explicar como é que está funcionando o VAR, ele foi criado no conceito de não quebrar exatamente esse dinamismo do jogo para ser aplicado em lances pontuais, de interpretação, principalmente na hora de conclusão de, por exemplo, a participação de um impedimento. O árbitro de campo é que tem que decidir um pênalti que vai ser marcado, é o árbitro de campo que tem que decidir. Então, tudo isso tinha que ser cada vez mais pontual para não quebrar esse dinamismo e acontecer o que a gente está vendo. Sobre a Europa, o que acontece? A FIFA percebeu, através de uma pesquisa, de que na Premier League, por exemplo, os árbitros praticamente não vão até a zona de monitor, a área de revisão de lances, e trouxe uma nova recomendação que se estendeu também para o Brasil, já está sendo aplicada desde o dia 1º de junho, que é essa orientação para os árbitros utilizarem mais aquela área. Por quê? Eles estão com a sensação de que o árbitro de vídeo é quem, na verdade, está monitorando as decisões e, por conta disso, acaba tirando um pouquinho do poder do árbitro de campo. Curiosamente, aqui a gente tem a sensação de que o árbitro de vídeo manda de qualquer forma, né? E apesar das polêmicas, vem cada vez mais chamando a atenção esses fatos. Que seria legal, mas eu acho que ele tinha que mandar mesmo. Ele tinha que que mandar mesmo. O cara tem 1.500 câmeras para observar o pelo lance. dinamismo do jogo, pelo bem do dinamismo do jogo, acho que a teoria melhor seria o árbitro de vídeo mandar nessas situações. O problema é que quebra muito a hierarquia do jogo, né? Acho que essa é a principal. E lembrando uma discussão. Que o árbitro de vídeo ainda tem 2 assistentes de vídeo. Então tem 3 caras com 10 câmeras para analisar um lance, enquanto o cara que está dentro do campo está lá só ele olhando de baixo. Nem sempre do melhor. Eles falam de preservar a decisão de campo em algumas situações. Nessa nova recomendação, por exemplo, ele só era chamado antes em lances que eles consideram subjetivos, como a gente estava falando, né? Toque de mão, pênalti, participação de impedimento. Agora eles falam em lances factuais, que eles podem revisar. Até lance de impedimento, que é algo que eu não consigo entender, o árbitro pode ir se decidir e observar, se houver conversa entre os dois. É algo que, cara, de forma alguma isso entra na minha cabeça. Se for participação, como a gente viu no lance do jogo do Santos contra o Flamengo, aí eu já acho diferente, porque aí tem que vir... Porque tem uma interpretação, né? Ele tem que olhar. Isso aconteceu na final do Campeonato Australiano esse ano. Não sei se vocês viram lá no Australianão. A gente falou foi uma polêmica, né? Sobre isso. O cara passou na frente do goleiro
né? O juiz, né, obviamente no início validou o gol, mas aí o VAR chamou, ele foi lá, analisou e anulou o gol em um lance que, por exemplo, sem as câmeras ele provavelmente não iria anular, porque o cara é muito rápido, o cara passa na frente no sentido da jogada, assim, mas é muita... Por isso que tem que existir o árbitro de vídeo. E assim, o grande lance é que, por vezes, o árbitro de vídeo tem uma interpretação diferente do que o árbitro de campo tem, o que eu considero isso um absurdo. Porque, porra, se tem 3 caras na cabine que estão chamando a atenção do árbitro quanto a um lance que pode ser irregular, aí a opinião de 3 é totalmente descartada por conta da opinião do cara que está lá embaixo, que nem viu o lance, está vendo pelo replay. Isso é o lance da interpretação e a hierarquia, né? Então, nesse ponto, vocês acham que deveriam ter uma mudança nessa questão de hierarquia? Ou até mesmo um voto vencido, por exemplo, em situações como essa? Não, vamos usar como... Eu acho bom a gente, nessa discussão, ao longo de todo o podcast, a gente tomar como referência o futebol americano. O futebol americano usa o VAR há muito tempo e usa o VAR com bastante eficiência. O que é que acontece no futebol americano? Vou falar em linhas gerais, porque eu também não sou um profundo conhecedor do futebol americano, mas eu assisto. No futebol americano, a decisão é do árbitro de vídeo. Então, a decisão, o lance capital lá, vai para o árbitro de vídeo. Existem 3 possibilidades de decisão do árbitro de vídeo. O juiz marca vamos supor, um impedimento. Impedimento daqueles do Santos, por exemplo. Do Raniel não, do segundo, esqueci quem estava impedido, mas enfim. Foi o Alisson. O segundo, isso, o Alisson. Que, apesar de eu achar que estava impedido de fato, é um lance polêmico, porque não deixa muito claro como é que estava. Então, quais são as 3 possibilidades que o árbitro de vídeo tem no futebol americano? Primeira opção, ele fala é o lance revertido, ou seja, o juiz de campo marcou impedimento e no vídeo ele viu que não há impedimento. Então, o lance revertido acabou. Lance confirmado, ou seja, o juiz marcou o impedimento e no vídeo o cara confirmou que realmente estava impedido. E o lance mantido. O que é o lance mantido? É quando o juiz do campo marca o impedimento e no replay, lá em cima no árbitro de vídeo, ele não consegue saber se foi ou não. Então, se ele não tem certeza com o vídeo, vendo por 35 ângulos, 10 pessoas e com 10 minutos para tomar essa decisão, então a decisão de campo é preservada. Então, o Bruno perguntou um dos métodos seria mudar a hierarquia. Eu acho que sim, até certo ponto. Em casos em que o erro ou o acerto esteja comprovado, né, como o caso da confirmação ou da reversão a confirmação ou a reversão da decisão, aí eu acho que quem tem a prioridade é o árbitro de vídeo. No caso de, mesmo com o vídeo, não se saber ou for um lance interpretativo, para mim, a prioridade seria do árbitro de campo. É um assunto que a gente precisa pontuar, porque existem hoje margens para isso, né? Os erros estão acontecendo, as polêmicas estão vindo. Eu acho interessante a gente também falar sobre elas, porque é essa discussão para a gente ver se consegue encontrar um caminho para que essa tecnologia possa trazer os benefícios que ela pretendia para o jogo. E se a gente for pontuar no número, a gente tem tido muitos acertos. O problema é como isso acontece. A demora, o que isso prejudica para o jogo, a questão da interpretação que ainda, para mim, eu comecei o programa isso com a conjugação do verbo interpretar. Eu errei de começo, mas isso não foi gravado, graças a Deus. Mas exatamente por isso, porque esse lance do interpretar, ele, cara, mata o jogo em várias maneiras. E eu separei 2 lances, por exemplo, para a gente discutir. A gente teve o toque de mão do Alisson do Santos, jogo contra o Vasco. Para mim, ali é pênalti claro, apesar de não ter tido a intenção. Porque, porra, tirou totalmente direção, a bola estava no meio da área, enfim. Para mim é claro. E aí você tem a questão da regra, que agora o toque tem que ser marcado da axila para baixo, né? O ombro já não é mais. Então, tem isso agora. Mas tem o lance do Palmeiras, o Luan contra o Internacional nessa mesma rodada. Ele vai cortar a bola, ela bate no chão, ele corta errado, ela sobe e pega o braço que está aberto dentro da área. O árbitro não marcou. Quando o árbitro de vídeo chamou, ele foi lá e deu pênalti depois. São lances que, poxa,
Aí eu ouvi a opinião do árbitro, agora me fugiu, que estava analisando o jogo, e ele Era o Wilton citou, pra Pereira mim, Sampaio? Não sei. esse era o árbitro de campo. Ah, tá. Mas quem estava analisando na partida, na Heber transmissão Roberto da Globo, Lopes. Era não, ele? rapaz. Você tá falando do Palmeiras. Comentarista Tô falando tá. do comentarista de árbitro. Foi mal, perdão. Pensei falando do árbitro. Chutar todos os, chutar todos os 150 porque árbitros. o árbitro de vídeo do CBF. jogo Vasco e Santos, que você citou, o Alisson, era o Heber Roberto Lopes. Então, perdão. Mas assim, nesse caso, não gerou, não vi tanta polêmica assim, no lance do Santos. Mas do Palmeiras, o próprio comentarista de arbitragem citou que não marcaria, porque não teve a intenção, porque foi um lance que ele tentou cortar, mas o braço estava esticado de qualquer maneira. O árbitro foi olhar o lance de novo e na hora não marcou, depois que viu no vídeo, marcou. Mas fica esse lance da interpretação. A bola bateu no braço do Luan e aconteceu o quê depois? Aí o que tá? A bola poderia ser disputada pelo Galhardo, dentro da área, com o outro zagueiro que estava atrás. E aí, quando a bola bate, ela perde a velocidade e a zaga do Palmeiras afasta. Então para mim, influenciou. Ele teve vantagem no lance porque a bola bateu no braço dele. Isso é pênalti, não tem pra onde correr. Mas vê como é claro, para mim, para você, a gente tem essa visão. Só que o comentarista de arbitragem na transmissão disse que não marcaria por conta da questão da intenção. E abre margem quando a gente fala de interpretação. Mas, cara, esse negócio de intenção na mão, não tem mais essa porra. Bateu na mão é não, velho. Se bateu no árbitro agora, o jogo para. Imagina. Pois é. Eu gosto da análise que o Henrique fez, né? Para onde eu queria a bola. Obviamente não dá para ter 100% de certeza, mas ela estava indo na direção do gol, estava indo na direção de um cara. Ela tava na pequena área, pô. Sabe? Se ele acaba ganhando vantagem, por mais que o braço estivesse ali aberto por uma questão de um movimento natural físico, de uma tentativa de corte, ele teve vantagem. Bom, não faz parte do jogo, tem que ser marcada a falta, se é dentro da área, é pênalti. Exato, mas assim, aí abre até a interpretação. Se o árbitro lá na hora tivesse olhado o lance e ter interpretado como comentarista, ele poderia não ter marcado. Mas aí era a obrigação do VAR chamar como chamou, não é verdade? Não, sim, concordo. Aí eu acho que funcionou. Mas eu quero chamar a atenção a questão da interpretação dos lances. Vamos então, para outro lance. Eu posso lembrar um lance aqui, que até eu peço desculpa porque vai mexer com o coração de vocês dois. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Você lembra do gol do Pedrinho? Dedé. Não, isso, sim. O gol do Pedrinho, que a mão do Jadson pega no rosto do Dedé ali. Resvalou. Aquilo não foi falta nem aqui nem na China. Até hoje a gente discute. Também achei que não. E anulou o gol do Pedrinho, que foi um golaço na metade final do jogo. Já, com certeza. Desestabilizou o time todinho ali depois. Naquele momento mas eu sabe passei o a que ter foi? raiva do VAR. Mas até a gente definir a nossa pauta de hoje, eu não tinha parado para refletir se eu era tão a favor. Até no Australianão passado eu falei exatamente isso. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas eu sei muito bem desse lance do Pedrinho, né? Do lance do Pedrinho, que para mim foi uma das maiores injustiças que aconteceram relacionadas ao VAR, né, recentemente. Mas você tá ligado que existe a compensação, e teve um pênalti não marcado para o Cruzeiro também antes do gol do Pedrinho. Então, isso também ali na hora pode pesar. Infelizmente, a gente vê situações que levam a crer em compensações também. Mas Bruno, voltando ao lance da interpretação, fala. Não, eu ia perguntar, na esteira disso que você está falando, de compensação e tal, vocês acham que existe, não precisa ser uma máfia, mas um benefício claro para o time grande, o time pequeno, ou um favorecimento para Flamengo, para Corinthians, ou enfim, para algum time de forma geral, não? Eu não diria máfia, mas o peso eu acho que é maior. O peso, a pressão... Quando tem torcida, sim. Mas tem essa também. A gente até falou na Agora não deveria ter, porque é imagem, né, velho? É imagem. E é todo mundo igual, Concordo né? plenamente. Exato. Mas aí a gente vai bater no campo da interpretação, porque vão ter lances que o árbitro de vídeo pode pensar de um jeito, esse mesmo árbitro de vídeo pode ter o pensamento partilhado comigo, com o Dudu, com o Bicho Pau, mas com o Bruno não.
Exato. E aí é que eu entro. Vamos lá. Agora a gente teve o lance no jogo do Flamengo, até entra no que o Bispo falou dessa questão do favorecimento, porque a repercussão foi: nossa, favoreceram o Flamengo, nossa, Varmengo, não sei o que, não sei o que lá. E eu confesso que eu olhei os dois lances, para mim o árbitro acertou nos dois, na minha concepção. Só que aí vem a questão da interpretação. O primeiro, para mim, é o impedimento. Quais claro. Dois? Santos e Flamengo. O primeiro, Flamengo e Santos. O primeiro, o impedimento do Raniel, do gol do Santos, para mim, claro, não tem discussão. E o do Jobson, que é sabendo se ele participa ou não na disputa no jogo aéreo. Para mim, cara, primeiro que ele levanta o braço em direção à bola, e esse movimento atrapalha o goleiro, a ação do goleiro. Para mim, é participação no lance. E aí, eu vou falar do tempo de demora, mas eu queria saber dessa questão da interpretação. Vocês marcariam esse segundo impedimento? Sim. Eu sim. Também. E você, Dudu? Sim. Agora, como é que uma decisão unânime de 4 caras que só são comentaristas de futebol por podcast, um em Maceió, quer dizer, 2 em Maceió, um na Austrália, outro em Brasília, é simples de ver, e os caras com 10 câmeras, 3 caras na cabine, demoram 4 minutos para decidir. Só sobre isso, aproveitando o gancho, tem um estudo aí que mostra que o Brasil demora 46% a mais de tempo, do tempo recomendado pela FIFA, que é próximo de 1 minuto ali. O Brasil demora 1 minuto e 50 segundos, em média, né? Isso na verdade, é um estudo do final do ano passado. Eu não sei como é que está atualmente, se saiu alguma estatística recente. Deve ter aumentado. Teve uma matéria do Gabriel Carneiro no UOL, que ele disse que a última rodada, que sem ser essa que foi disputada, mas a do final de semana, que foi o quê? A 7ª, foi isso? Ou 6ª da Série A? 7ª. 7ª rodada. Teve 8 jogos e a média de duração foi de 100 minutos. Tanto pelo uso... 100 minutos. 100 minutos. Tá. Tem 90, minutos. né? O jogo de 90 foi para 100. Então, você tem hoje uma média maior, mas também tem o impacto das maiores substituições, né? Número maior, mas tem também essa questão dos lances. Mas então, eu acho que ela vai muito mais nos lances, Bruno, porque vale ressaltar o seguinte: você tem 5 substituições, mas você tem 3 paradas. Né? Você tem 3 paradas, então era como se fosse 3 substituições, só que no lugar, em 2, você pode colocar 2 caras de uma vez. Né? Então, o VAR, ele é uma ferramenta muito boa e, como muitas coisas acontecem aqui no Brasil, mal utilizada, porque nós não temos profissionais devidamente adequados a ela. Essa é uma triste realidade. Só para não deixar o Brasil tão fodido, né? Com perdão da palavra, na Austrália o VAR também foi mal utilizado nos últimos anos, principalmente na temporada retrasada, numa final que o Melbourne Victory venceu, porque o autor do gol, do único gol do jogo, da vitória, foi 1-0 a final, ele estava impedido, e claramente impedido, e o VAR não chamou, e eles só colocam o VAR aqui nas finais, a partir das eliminatórias para semifinais e final, e o VAR não chamou para o gol, então isso também, né, entra nessa discussão. Fala, Henrique. Respeitosamente, você mesmo contou para mim que o futebol começou aí efetivamente em 2006 para cá. Então, assim, aí você pode até ter uma desculpa. Aqui não. Aqui não. Sem esse preconceito. Mas aproveitando esse que foi citado tempo de futebol, o tempo a rapaziada do tá VAR... aprendendo aí já. Aqui é tudo, né? É tudo, não vou dizer o termo não, porque posso ser considerado machista, mas é tudo PVE, velho. É tudo aí na interpretação, no ramo, tá ligado? Não tem desculpa. Aí você chega a uma ferramenta tecnológica que é para ajudar, tem 3 caras na porra da sala e os caras ficam batendo cabeça e demorando. Tem um tal projeto lá de 1 minuto, né? Que seria o tempo... Acho que é projeto 1 minuto, acho que é esse o termo mesmo. Seria o tempo essencial, o tempo máximo ali de utilização. Eu acho que dá para decidir menos, inclusive. Também 30 segundos. Tem lance que dá. 30 segundos é suficiente. Vocês acreditam que a utilização do VAR ela extinguiria, por exemplo, o trabalho do bandeirinha? Sim. Não. Você acha? Eu acho que não, porque senão vai passar muito pelo que o Dudu falou da robotização. Porque tem lance que o bandeirinha consegue marcar. Se bem que hoje, o jogo contra eu estava assistindo Fortaleza e Ceará, o cara tava com uma banheira assim, que assim,
da câmera do jogo já deu para ver que o cara estava impedido. E o bandeira não marca, o juiz não marca, deixa o lance seguir, corre o risco do cara se machucar, ou de sair uma briga, ou de alguém chutar a cara de alguém, e aí espera o VAR ser acionado para falar que o cara estava impedido 3 metros atrás do último zagueiro. Então, assim, eu de reflexo eu respondi uma coisa, mas raciocinando e refletindo, eu não sei. Porque se o bandeira está lá para marcar... O bandeira tá lá para ser feitos os ajustes, né, tecnológicos. Exato. E assim, se o bandeira não consegue marcar um impedimento em 3 metros, bicho, não tem confiança para levantar a bandeira e cai, então tira e faz pelo VAR. E eles conseguem lembrar... A gente tem percebido, rapidinho, Dudu, a gente tem percebido que os bandeiras têm hesitado mais em marcar, justamente porque eles têm a segurança do VAR. Né? Tem bandeira que tem a recomendação também, né? Sim, mas... Entende? Mas, de certa forma, você acaba ganhando o trabalho do cara. A recomendação é para lances duvidosos, né? Assim, o cara tem impedido 3 metros, não tem dúvida, bicho. O bandeirinha é um cara treinado, ele tem o olho clínico para saber se o cara tem impedido ou não. Em lances que a defesa tá saindo e o ataque entrando, é difícil, mas... Vocês conseguem lembrar lances históricos, assim, não precisa ser recente, mas que seriam totalmente diferentes caso o VAR existisse? Túlio. A história seria... Botafogo Santos. Eu lembrei do mesmo do Túlio, logo de cara. Corinthians e Internacional. Brasileirão 2005. É o Tinga, né? A falta do Tinga, não é isso? Eu vou lembrar um clássico, mas que é muito antigo, não dá nem para dizer, poderia ter, que foi o La Mano de Dios, né? Do gol do Maradona. Sim. E vou lembrar de outro que foi o do Thierry Henry, na eliminatória, na repescagem, eu acho, para a Copa do Mundo contra a Irlanda, que ele dá uma tapinha na bola assim com a mão esquerda. É verdade. Depois daquilo ele voltou para a França, foi execrado lá na França. Eu assisti o documentário do Anelka, até recomendo a vocês. O Incompreendido, eu acho. Uma coisa assim, tá no Netflix. E o Anelka fala muito que ele tentou defender muito o Henry, e isso desencadeou uma crise gigantesca na seleção francesa na Copa do Mundo de 2010, quando eles foram eliminados, acho que na primeira fase ainda. Mas também foi um lance que, se tivesse o VAR, teria mudado tudo. Mas até isso, cara, é porque eu tô falando, é fácil para mim falar porque não foi nenhuma injustiça direta contra um time meu, contra uma seleção minha, ou algo, né, um parente meu, algo do tipo. Mas até isso, eu acho que é um ingrediente para o futebol, sabe? Deixa o futebol com esse clima legal de paixão, de erros. Mas aí eu acho que, eu não sei, nesse caso entra o lance... Total. Não, eu acho que assim, a robotização ela atrapalha o fluxo do jogo, mas eu acho que a gente tem que eliminar, e aí é um outro ponto da nossa discussão, os erros grotescos. Porque a gente tem... Rivaldo na Copa de 2002. Eu pensei nele também. Pô, mas o cara chegou a ser expulso, não? O turco que chutou? Foi expulso. Então. Foi mesmo. E teve até, a gente ganhou com um pênalti que a falta foi fora da área também. Né? Foi fora, caralho, foi mesmo. Fora. Então eu acho que assim, veio para ajudar. Não, foi na 2002. Copa. Não, eu ia falar que na Copa de 62 ou 66... Eu não vou lembrar agora quem foi, acho que foi o Djalma Santos, que fez um pênalti e deu um passo para frente para sair da área. Você lembra disso ou não? Quer dizer, você já viu? Lembra foda? Você já viu isso? Eu era muito novo, né? O cara fez... Eu ia falar onde eu tava, mas aí eu me segurei. É melhor. O defensor, eu não lembro quem foi, mas o defensor do Brasil fez o pênalti e aí até o juiz chegar no lance para avaliar, o cara deu um passo para fora da área, e o juiz marcou falta e não marcou pênalti. Eu acho que vai acontecer uma merda muito grande um dia aí no futebol, que o VAR vai interferir de alguma forma, se positivo ou negativamente, não sei, numa final de Copa do Mundo, numa final de Champions, ou numa final de Libertadores, ou alguma coisa assim. Mas assim, a gente vai dizer, VAR... Ele tem que acabar. Ele tem que acabar com o erro grotesco. A gente tem exemplos. Se a gente for enumerar aqui, olhar para o passado, cara, no futebol brasileiro tá de sacanagem. A gente vai aqui passar o dia inteiro só falando de anti-arbitragem, só falando de lance fazer polêmico. Um podcast por semana, só para falar dos erros da semana. Porque, assim, a gente tem uma arbitragem que isso é uma discussão maior, mas por não ser hoje uma atividade profissional, ainda requer muitos investimentos, ainda requer muita coisa de evolução, mas a gente tem um nível muito abaixo. A gente observa isso até mesmo com a tecnologia. Agora, essa resenha de não ser profissional também é pesada, porque os caras ganham 5 pau por jogo, pô. Os caras pitam 3, 4 jogos no mês. Eu sei. Mas não são todos, né, velho? Isso. Não, com certeza. Eu entendo a regulamentação em toda a situação, mas eu só estou falando dessa parte financeira e, obviamente, são só os árbitros de elite que ganham esse valor. Os que estão mais abaixo ganham muito menos.
Mas Não, sim, os erros acontecem até mesmo com isso, porque eu separei aqui, eu fui pesquisar do campeonato passado, aí eu achei lances assim, pô, o pênalti, vocês vão lembrar do jogo do CSA contra o Avaí, aqui, o pênalti do Betão no Ricardo Bueno, o Betão bota a mão assim nas costas do Ricardo se joga pra frente, o árbitro viu o vídeo e deu o pênalti, e foi o Daronco, pô. Eu olho esse lance até hoje e falo, tá de sacanagem. Eu fiz uma pesquisa rápida ontem. Quem vai discutir com o Daronco? Erros grotescos do VAR. E esse é o segundo, terceiro lance que aparece, né? Não é simulação, ele valorizou. Valorizou Demais, pô. O que tem que acontecer... Perdão, o que tem que acontecer é com um lance desse, com o cara com o VAR, o cara com a televisão, veio marcar, esse cara tem que ser afastado um mês, pelo menos. Isso, exato. Exatamente. Tem que levar uma multa, uma surra, alguma coisa assim. Porque não é passar possível, por uma revalidação da carteira de árbitro, alguma porra. Bicho. Mas eu acho muito interessante a teoria que o Bispo trouxe aí da NFL, mas eu ainda sou um pouco xiita aí nas comparações do futebol com outros esportes, porque eu acho que o futebol cada esporte tem as suas individualidades, mas não dá muito para comparar, porque a NFL para muito mais. Né? Isso que eu ia falar. Assim, a gente pode aprender algumas lições, porque o futebol americano é o esporte que melhor usa, na minha opinião, o VAR. Mas é claro, não dá para parar a quantidade de vezes que para a NFL. A gente fala, para a cada 40 segundos. O vôlei tem os desafios. Não, vôlei não, tênis, né? Tem os desafios. Por que é que não coloca desafio no futebol? Mas aí eu acho que... No vôlei também tem. No vôlei também tem. Eu acho que no futebol não pega, não fica legal. Bicho, não. Mas o que dá, às vezes, uma impressão ruim pra gente de tudo que está acontecendo é o seguinte. Vamos lá, você tem um lance de gol. Vamos admitir que o cara faz o gol, sai pra galera, vai comemorar. Ele gasta pelo menos aí uns 30 segundos, não gasta não? Vai, sai, corre, abraça, comemora, faz a dancinha, o replay na televisão tá mostrando, o cara demora, vem andando até o meio de campo. Será que precisa demorar mais que isso para o árbitro estar recebendo a porra da informação? O cara fez o gol, tem que estar todo mundo, foi gol, volta o lance, vamos ver. Tal. É isso que tem me incomodado também, cara. Quando toda vez que é gol, a gente tá travando, não tá comemorando mais de cara. Então, tipo, isso como eu falei, é uma mudança de cultura, a gente precisa se adaptar e tal, beleza, né? Quebrar as injustiças de futebol, não sei o quê, os erros grotescos. Mas isso tá me dando uma angústia. Quando você faz o gol, você tem que... Peraí, vamos ver aí, vamos olhar pro árbitro, ver se ele não bota a mão no ouvido, alguma coisa assim. Isso tem me deixado um pouco chateado, mas como eu falei, eu entendo as razões e ok, mas por isso que eu falei que é um mal necessário. Mas ainda assim, entre essa robotização e a quebra da emoção, e a emoção e a possibilidade do erro, eu prefiro ficar ali com a possibilidade do erro e acreditar que os árbitros ainda podem melhorar e vão errar muito pouco, não sei. É uma questão de operacionalizar, né, meu ponto de vista. E aí a gente entra nesse aspecto do que causa pro próprio... A gente estava falando do que traz a sensação de quem consome, né, do torcedor, nesse caso, né, dessa brochada, por exemplo, na hora do gol. Melhor termo foi esse. Porque não tem outra coisa, pô. Até mesmo para quem transmite, narrador ali, você fala, poxa, eu vou gritar o gol, de repente, eita, vou ter que gritar de novo, enfim. Mas eu vi o Gustavo Villani, Gustavo Villani, né, o narrador que agora tá indo pro FIFA, né? Ele falando isso, foi gol, e gol do Felipe Bastos, e ele continuou narrando, mas o árbitro bandeirinha deu impedimento. Ele continuou gol, porque a gente tem que terminar o grito de gol, e depois a gente vê o que acontece. E terminou que o gol foi validado. E ali é um exemplo, inclusive, de lance difícil de interpretação do impedimento, porque o que estava à frente era o pé do cara, do zagueiro. O cara estava meio de lado, assim, com o pé. Essa foi o limite. Impedimento, para mim, não tem interpretação. Impedimento é impedimento. Não, mas não pode ter. Esse lance, você chegou a ver de perto esse lance? Você chegou a ver de perto esse lance? O corpo do cara estava pro lado. O que estava na frente, um pouquinho à frente do Felipe Bastos, era o pé, sei lá, alguma coisa assim. Por isso que os caras têm câmera, programinha para fazer desenho, botar uma linha aqui, outra linha ali. Eu concordo. Isso aí não é que demorou por conta da interpretação. Demorou porque a diferença era mínima e talvez ali para colocar o pontinho azul e o pontinho vermelho um do lado do outro demorou. Mas não foi uma questão de interpretar, eu acho que tá na frente, eu acho que não tá. Para mim, o impedimento não passa por isso. Os caras não têm a ferramenta para ver? Pois é, exatamente. A não ser no caso que alguém fez a ressalva aí, o cara passar na frente. Quem melhor utilizou o VAR recentemente foi o Gatito Fernandes.
Deixa eu aproveitar esse gancho, que é o nosso ponto de discussão agora. Porque, aproveitando o lance do Felipe Bastos no jogo do Santos e o Vasco, demorou, somando as duas consultas para o VAR, 10 minutos. Foram 10 minutos de jogo parado, cara, observando 2 lances. Então, é muita coisa. E o Cuca, no jogo, logo depois do jogo contra o Flamengo, isso na rodada passada, ele já tinha dito, cara, tem que mudar isso porque tá pilhando jogadores. Isso pilha quem tá em campo. Os caras conversando por 5 minutos e você ali e acha que, não, tem que continuar tudo bem, peraí, eu tô ouvindo e tal. Isso deixa o cara nervoso, isso deixa o jogador ansioso. E eu acho que isso resultou também na ação que o Gatito teve. Não quero aqui defender, porque, eu acho que tá errado de qualquer forma, mas ele saiu e deu uma bicuda no equipamento do VAR depois do lance do Botafogo. No lance do Botafogo, para mim, teve um lance, claro que foi impedimento do Juan, e depois a falta do Babi no Patrick, que aí eu não achei que foi. Mas foi na origem do lance do gol. Aí é outra polêmica. Mas eu quero saber de vocês isso. Tudo isso que a gente vê, principalmente a demora, o que pode acontecer com o jogo em si? A pilhada nos jogadores, isso afeta o desempenho deles, isso vai deixar o jogo cada vez mais nervoso, mais faltoso. Porque se a gente se estressa, imagina quem está em campo. Eu tô vendo a hora de um jogador pedir para sair de campo numa decisão dessa. Um Marinho da vida que gosta dessas coisas, né? Sair meio o cara tem que ter controle emocional nesse caso. O que eu acredito, sabe, é que em situações pontuais, talvez você vai ter, vamos lá, num lance desse como no gol, na questão daí do lance do Babi, foi que gerou talvez a maior indignação do Gatito, não foi a reação do time adversário. Os caras pediram, os caras foram enfáticos, porque assim, às vezes tem um fato que o árbitro não vê, mas que é chamada a atenção, e que se o cara chega, pô, foi falta em mim, aí o árbitro, falta em mim, tá ali, pô. Pessoal, a origem do lance, checa aí para mim, por favor. Opa, tem um contato aí. Tem. Pô, achei que foi falta. O que é que você acha? Rapaz, não sei. Dá uma olhada aí. Porra, é falta ou é falta ou não é? O cara tá com 2 ângulos, às vezes, 2, 3 ângulos para ver, pô. O cara sabe, não vai dizer que foi falta ou não. E se ele tiver dúvida, deixa a porra do lance seguir. Sabe? Depois que vê, o cara não tem que ver uma vez, ver 2, eu acho que devia ter um limite, porque o árbitro vê 1, 2, 3, 3 vezes aí. Decide, o que é que você vai fazer? Porque se deixar, o cara vai ficar lá vendo, e vai, aí sim, vai pilhar jogador, vai esfriar jogo, isso tudo é ruim. Porque não pode o cara ficar puto, né, e sair do campo, e que não pode o cara ficar puto e chutar o negócio da cabine e achar que tá tudo bem. A orientação aos árbitros, treinamento com os árbitros, situações de jogo, que eles possam realmente decidir rapidamente, porque a gente, como o Henrique falou, nós 4 aqui, 4 Zé Ninguém do futebol, nunca paramos para estudar de fato, né, tudo isso, nunca nos formamos em nada como arbitragem, por exemplo, e a gente vê um lance na TV, em 10 segundos a gente pode falar, foi ou não foi. Por que os caras não conseguem falar, 5, 4 caras juntos, não conseguem falar tão rápido assim? Inclusive na Premier League. Não, porque foi Dotson, foi isso. Dotson, caralho. Inclusive na Premier League a discussão, a polêmica é que os caras estavam decidindo rápido demais. Era o contrário, né? No Brasil é 80, na Premier League é 8. Os caras estavam reclamando que os árbitros não estavam utilizando as câmeras e estavam decidindo rápido demais, ou seja, tipo, será que não podia analisar melhor o lance? Então, tipo assim, nunca vai agradar todo mundo, sempre vai ser complicado, mas sobre essa questão de pilhar o jogador, isso é um dos fatos que também mais me incomoda, de você quebrar o ritmo do jogo, de você quebrar o ritmo de um jogador, de você deixar um cara puto da vida na situação ali, e é mais uma dessas coisas que me incomoda nessa robotização. Não sei o que o Bispal pensa também. Eu acho que passa por uma adaptação, né? O jogador brasileiro, porque o jogador estrangeiro, imagino que já esteja mais adaptado, porque o VAR não demora tanto, mas o jogador brasileiro vai precisar de adaptação, porque eu não enxergo um cenário, um futuro próximo, o VAR saindo de funcionamento por conta da demora. Eu acho mais fácil ou a CBF tocar o foda-se, vai demorar mesmo, ou resolver e aí os árbitros serem mais rápidos, mas eu acho que o VAR não tem caminho de volta. Não vejo futebol sem VAR nos próximos anos. Isso eu preciso concordar. Eu posso ser contrário, mas eu acho que
que a galera não volta atrás, não. Para dizer assim, Ele não. precisa urgentemente ser aperfeiçoado. Sim, Mas total. E isso aí isso é Exatamente. responsabilidade exclusivamente da CBF e do quadro de arbitragem. Hoje quem é que está à frente? É o Gaciba? Não, nada é o Gaciba. É o Gaciba. Acho que é o Gaciba. Que, inclusive, É, todo mundo tem responsabilidade comentado hoje que é ele dele. tá meio sumido, tem falado pouco. Tem evitado polêmicas. Pois é, quanto a é. isso. Na esteira disso que o Dudu falou, acho que a transparência também é um dos pontos que o VAR não colabora, né? Porque O a gente áudio, não, né? não houve a conversa da cabine com o árbitro, não sabe por que o cara tá revisando, você sabe depois. Tanto é que o comentarista, o narrador fica, eu acho que ele tá vendo porque a bola bateu na mão lá no começo da jogada. Então fica tentando deduzir o que tá acontecendo, enquanto o jogador tá pilhado lá embaixo, o torcedor tá pilhado em casa, ou no estádio eventualmente, né, no futuro, e o árbitro tá aqui, tranquilo, com o ouvido, esperando o cara ver o lance todo. Da Premier League, a transmissão mostra o lance sendo revisado. Isso, exato. Né? Mas E com o mostra áudio muito também. fantástico. E o áudio também. Isso eu acho legal, porque se você está analisando o lance ali de forma imparcial, né? Transparente, que é como a gente imagina, com base totalmente nas regras, sem pesar a camisa A ou B, né? De uma forma limpa e clara, por que não transmitir o áudio? Né? Os caras falam, é para proteger o juiz, é para, né, a integridade ou qualquer outra coisa. Quem protege? Isso aí eu pra acho que mim eu sou total a favor disso, dessa questão do áudio ser compartilhado também. E em tempo real, praticamente, ali. Né? Porque, enfim, eu não vejo motivo para não. É como o exemplo do Henrique no lance do Internacional é muito claro, porque é a origem da jogada. É outra coisa que eu também tenho, acho que, você tem que ter um limite de origem de jogada, né? Porque depois, meu amigo, se o cara não marcou depois de 20 segundos com a bola rolando, a culpa é da defesa, não é da falta. A bola voltou, o cara vai... Por isso que eu acho que até o lance do Babi, o gol do Babi que foi anulado, pra mim foi errado. Bicho, o lance seguiu e pra mim nem foi falta, mas enfim. É outro ponto a ser colocado, né? Essa questão de origem, de jogada, de análise. Mas se você tem a comunicação, fica muito mais fácil, é muito mais claro de saber. Agora, o problema é que isso parece que vai enfatizar ainda mais a incompetência. Dá margem pra gente falar aqui de várias coisas e mostrar a incompetência, bicho. Porque a máquina, ela tá ali, ela tem que ser operacionalizada. Por quem? Por quem tá ali, pra aprender a usar. E hoje já deveria ter aprendido, né? Porque a gente já tá indo para a segunda, terceira temporada. 2018, a Copa do Mundo foi acho que o marco oficial ali do VAR, mas desde 16 ou 15 é que vem sendo feitos, né, testes. Inclusive, o australianão foi um dos primeiros países nas primeiras ligas que testaram. Olha aí. Pois é. Que prestígio. Aliás, eu tô vestindo hoje a camisa do vice-campeão, tá, da temporada, só para deixar registrado aqui, o Melbourne City, que é do grupo lá do Manchester City, New York City, agora tem um time na França também, já tem 10 times, milionários, nunca ganharam nada aqui. Cheguei para tentar ajudar. Eu cheguei para tentar ajudar, mas não deu, fomos vice esse ano. É um começo. A gente está na nossa reta final aqui do podcast. Eu queria fazer agora um fechamento com vocês para a gente, então, entrar nessa questão. Eu acho que, para fechar a discussão, a gente debateu diversos pontos. Interpretação atrapalha demais. A demora, ela tem que ser operacionalizada. Vocês acham que tem que ter um limite, então? Estabelecer, bicho, você tem 2 minutos para analisar o lance no máximo. Mas essa questão do limite, quem é que vai controlar? Porque os caras que controlam são os árbitros. Quem é que vai estar... Eles vão ser punidos depois? Não, delegado. Tem que ter um supervisor, né? Exato. Tem que ter um supervisor da arbitragem. Quem é que supervisiona a arbitragem? A arbitragem não manda. Tem. Não, mas sempre tem um cara designado para isso. Tem um cara designado para isso, todos os jogos. Então, eu acho que seria um caminho. A interpretação é muito difícil, a gente já fala isso desde antes do VAR, né? Então já vem algo que precisava ser colocado na regra, algo mais claro, concreto. Acho que o áudio também da conversa... Rapidinho, você concorda que quanto mais imagens você tem, menos fica difícil para você interpretar um lance? Porque vamos supor, você tem uma câmera. A primeira câmera você tem uma dúvida, um trançapé, por exemplo. A depender do ângulo você não consegue ver. Da câmera 2, a câmera 2 está claro que sim, a câmera 2 está claro que não. Segue o jogo. Então os caras, e eles têm essa ferramenta. Se não tivesse, é o caso... Imagino eu, se você contrata uma produtora para ter 5 câmeras,
Custa nada tentar fechar um preço melhor para ter 7, para ter 8, se é para melhorar a porra do negócio. Então, para bater o martelo, erro zero. Existe? É esse o ponto do VAR? Era para ser. Não. Mas assim, na prática eu acho que isso não vai acontecer nunca. Até porque o erro aí vai estar associado à interpretação. Então, Eu posso Eu posso me arrepender disso um dia. Pode falar, Dudu. Eu posso me arrepender um dia de falar isso, né? Quando for alguma injustiça contra um time meu. Mas eu acho que o erro não pode parar de acontecer. Eu ainda vou mais além. O erro não pode parar de acontecer. Faz parte do futebol, faz parte da vida, cara. Ninguém é perfeito. A máquina pode ser perfeita ali naquela situação, mas ela é operada por humanos. A vida é uma coisa, Dudu. O esporte é outra. O esporte ele explica a vida. A gente vai... Foi um negócio filosófico agora. O esporte é uma competição, velho. O esporte é uma competição. Se uma competição tem quem ganha, tem quem perde, você tem que ser abalizado por regras. Não, eu não estou falando que tem que acontecer erro grotesco. Não, o erro vai acontecer. Sim, mas aí tá o VAR para corrigir. Isso, exato. Eu acho que o erro é inerente ao futebol. Vai acontecer porque ele é operado, apesar de ter o VAR, ele é operado por humanos. Sempre vai passar pela interpretação. Mas o VAR veio para tentar diminuir essa quantidade de erros. Eu acho que Não, pode falar, mas assim, erro zero, margem, erro zero não dá, né? Não vai ter. E sendo bem prático, do ponto de vista prático, do resultado da avaliação, ele demora, ele é ruim, os árbitros erram, mas do ponto de vista prático, ele tem acertado muita coisa que o árbitro de campo não consegue acertar. Ele tem corrigido erros que o árbitro de campo faz. Então, do ponto de vista prático, hoje a gente deve ter, aí, estatística, a CBF e a Comissão de Arbitragem pode falar melhor do que eu, mas estatisticamente deve ter menos erros hoje do que tinha no passado. Erros do ponto de vista prático, né? Assim, sem colocar na balança demora na interpretação ou a própria interpretação. Então, erros a gente já tem menos hoje. Só que sempre vai continuar havendo por conta disso que eu falei. Vamos esperar a próxima rodada para os próximos erros, né? Porque aí sempre tem. Só para fechar a minha parte, isso que o Henrique falou, eu concordo, obviamente, com ele em grande parte do que ele falou, mas quando eu me refiro a erros, não são erros grotescos ou são erros que fazem parte da história do futebol, como os que a gente citou aqui, que terminam virando uma mística, como La Mano de Deus, como a mão do Henry, como o lance do Tinga. Esse é um erro grotesco, Dudu. Não, são erros grotescos, mas como eu falei, que terminam virando a mística do futebol. Mas para mim está sendo, mais uma vez eu repito, para mim é fácil falar, porque eu não sou inglês, por exemplo, que vai foi chegar para ser campeão. Você vai perder esse título e aí a gente vai gravar sobre o VAR. Como eu falei, eu posso me arrepender disso, porque o clubismo ele leva toda essa decisão. Mas quantas discussões em mesas de bar não seriam, não iriam acontecer se a gente não tivesse tido La Mano de Deus, ou se a gente não tivesse tido a mãozinha do Henry. Você é um cara bem resolvido com a vida, né? Você para pensar que a mão de Deus, a mão de Deus ajudou a Argentina a ganhar um título mundial de futebol. Pois é, e ainda você assim está concordando com isso. Reflita, claro, ainda assim a gente continua fazendo toda a piada. Eles só ganharam por isso. Então, tipo assim, entendeu? Entendeu qual é o negócio? Faz parte, cara. Faz parte. Tá bom. Vamos fechar aqui que o nosso tempo estourou. Dudu, essa sua mística aí é maravilhosa. Assim, aquele abraço. Encerrando, para mim, o VAR ele vai ter que se adaptar muito bem para evitar a quebra no dinamismo do futebol, para eu conseguir também me adaptar a essa robotização, para que não fique muito parado. Mas, como o Henrique falou, como vocês falaram, eu acho que é um caminho sem volta. Por mais que eu não ache legal, eu acho que não vai voltar atrás e a tecnologia só vai ser acrescentada. Estou vendo a hora dos caras meterem um sensor em cada parte do jogador para que, quando ele esteja impedido, seja mais fácil. Seria fantástico isso. Seria sensacional. Pelo amor de Deus, a gente já está jogando videogame, Henrique. Não faz isso, não. É melhor jogar o FIFA aqui também. Um abraço. Mas no videogame não tem erro de arbitragem. Olha pelo lado. Tem os bugs, filho. Pode acontecer. Que é pior do que os erros. Mas aí é uma questão que a mente humana não pode resolver ali na hora. O futebol tem isso. Um abraço, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Valeu, não, né? Bom dia ou boa tarde, a depender do horário. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço forte. Valeu, galera. Esse foi mais um Intervalo de Jogo.